Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, que o nosso Deus e Pai supra cada necessidade que vocês tenham neste dia e que Deus os proteja e os guarde de todo mal. Hoje nós vamos ver na palavra de Deus, e comentar a respeito da estratégia de Satanás em usar pessoas ao nosso redor para fazer com que nós percamos a bênção. Muitas vezes nós perdemos a bênção porque não nos controlamos quando somos provocados por certas pessoas, não é? E, claro, muitas dessas pessoas às vezes até são usadas por Satanás como instrumento para nos fazer perder a bênção. Você vai ver isso na palavra de Deus hoje, tá bom? Mas antes da gente ver isso, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, o gostei. Também, se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim, o YouTube vai avisar você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você desejar, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos estar em oração por todos os nomes que você colocar aí, tá bem? Olha só, por que muitas vezes nós, crentes no Senhor Jesus, perdemos a bênção ou não conseguimos receber aquilo que nós estamos buscando? Porque muitas vezes a gente se descontrola, a gente fala o que não deve, a gente pensa o que não deve, a gente age de modo inconveniente, de modo que desagrade ao Senhor, não é? E muitas vezes, por que nós agimos assim? Porque somos provocados, perdemos a paciência com algumas pessoas e devido à provocação que elas nos fazem, a gente, porque não se controla, porque a gente não exerce o domínio próprio, a gente acaba perdendo a bênção. Olha, a Bíblia fala que há um fruto do Espírito em nossa vida que se chama domínio próprio. Na Bíblia mais antiga se chama temperança, uma coisa temperada, equilibrada, Domínio próprio. O que é domínio próprio? Como o nome já diz, é você se controlar, se dominar, não se deixar levar pelas circunstâncias ao seu redor, nem pelas pessoas ao seu redor, mas você conseguir todo o tempo se dominar. É possível isso, pastor? Você vai perguntar. Porque tem pessoas que vão dizer que não conseguem, Ah, pastor, eu sou pavio curto. Na primeira provocação eu já explodo, já falo um monte, já penso um monte, já pulo no pescoço da pessoa, já xingo, falo palavrão. Então, você está perdendo a bênção. Porque esse comportamento é um comportamento que faz a gente perder a bênção mesmo. Porque não são coisas de Deus. Falar palavrão, xingar, amaldiçoar, ficar até com ódio da pessoa, Isso aí não é de Deus, Agora, existe a provocação? Lógico que existe. E às vezes da pessoa que você menos espera. Sabe por que muitos crentes perdem a bênção? Muitas vezes porque não conseguem se dominar diante de provocações dentro da própria família ou da própria casa, debaixo do mesmo teto. Então alguém lá, às vezes usado pelo diabo, fala alguma coisa para você e você reage sem controle. Perdeu a bênção. Está na Bíblia isso? Sim. Olha só que interessante. Certa ocasião, a Bíblia diz que o povo de Israel, ele estava num local que não tinha água. Lá no deserto, na época de Moisés. Então o povo estava lá e não tinha água. Aí o que acontece? O povo começou a ficar furioso. Olha o que diz o texto. Números, capítulo de número 20, versículo 2. Diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E aí eles começaram a provocar Moisés, a blasfemar. Gente, esse povo tinha saído do Egito milagrosamente. Eles viram as pragas do Egito
cair sobre os egípcios, mas neles não caiu nenhuma praga. Eles viram o Mar Vermelho se abrir diante dos olhos deles, viram pão cair do céu, né? E numa ocasião, Moisés bateu com o seu cajado na rocha e saiu água para o povo beber. É isso que estava acontecendo. Eles viram tudo isso, mas parece que saiu da mente deles. E quando faltou água, numa outra ocasião que é essa aqui, ficaram com sede e começaram a blasfemar contra Moisés, a falar coisas para provocar ele. Gente, assim é até hoje, sabe? Às vezes você está fazendo alguma coisa, né? E a sua família às vezes provoca você, dizendo assim: você vai na igreja, olha o que você está fazendo, e começa a cutucar você. Às vezes você quer corrigir alguém, né? Às vezes você quer alertar um familiar seu do erro que ele está fazendo. Ele fala assim para você: você não tem autoridade para me falar isso, porque você fazia isso antigamente, você era pior do que eu. E aí começa a provocar você. Muitas situações de o marido provoca a mulher provoca o marido, os filhos provocam os pais provocam os filhos. E aí o que acontece? A pessoa ela acaba se enervando, ficando nervosa. Foi o que aconteceu aqui, porque quando o povo ficou furioso contra Moisés, o povo ficou a ponto de pegar Moisés e matar ele. Mas aí Moisés então recorreu ao Senhor. E o que o Senhor disse para ele? Olha só qual foi a instrução de Deus. Números, capítulo de número 20, versículo de número 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão é o cajado, né? Aquela vara que ele levava. Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, né, diante do povo, falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Veja, quando Moisés, então, pressionado pelo povo, buscou o Senhor, o que o Senhor falou para ele? Moisés, fala para a rocha que ela vai dar água. Moisés, então, pegou o seu bordão, foi até a rocha, diante do povo, só que em vez de Moisés falar com a rocha, o que ele fez? Bateu 2 vezes com o cajado na rocha. A rocha até deu água. Você vai falar, então, pastor, não tem problema, o que importa é o resultado, né? Não, filho, o que importa é você obedecer a Deus e não cair no jogo do diabo. Olha só, Moisés foi tão provocado pelo povo que ele ficou nervoso. Ele buscou o Senhor, Deus deu a direção, só que Deus deu essa direção: fala com a rocha. Moisés foi até a rocha, mas em vez de falar com ela, bateu 2 vezes. A água saiu, o povo bebeu. Mas o que acarretou isso para Moisés? Qual foi a consequência de Moisés não ter obedecido ao Senhor, se controlado, né? E feito como o Senhor mandou? Qual foi a consequência? A consequência é encontrada no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 32, onde diz assim, versículo 48, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. Veja o que está acontecendo aqui. Algum tempo depois desse episódio da rocha, que Moisés recebeu a ordem de Deus para falar com a rocha, mas ele bateu na rocha, acho que ele bateu na rocha para não bater no povo, né? Tão nervoso que ele estava. Ele bateu na rocha, a água até saiu. Mas aqui, quando chega no final da vida de Moisés, Deus chama Moisés e fala assim para ele: olha, Moisés, sobe nesse monte aqui, o Monte Nebo. Sobe lá. E Moisés subiu. E Deus falou assim: contempla a terra que o teu povo vai entrar. Porque eles estavam na iminência de entrar na terra prometida já, né? Haviam passado 40 anos já do deserto. Eles estavam na fronteira do deserto para entrar na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel.
E Deus mandou então Moisés subir ao monte, onde dava para ver aquela terra, e falou assim, ó, essa é a terra que o teu povo vai entrar, mas você não vai entrar lá. Você não vai entrar. Você está vendo a terra, é uma maravilha, como eu prometi, eu vou cumprir. Mas você não vai entrar, você vai morrer nesse monte aqui. Olha que palavra dura, não é? Você vai perguntar, pastor, por que Moisés aguentou aquele povo cabeçudo, aquele povo teimoso, aquele povo ruim, 40 anos, aguentando ofensa, aguentando provocação, desaforo. Agora, na hora de entrar na terra, de comer o bolo, vamos dizer assim, né? Deus ia impedir? Eu digo sim, sim. Sabe por quê? Olha o motivo que Deus deu. Versículo de número 51. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deus lembrou Moisés desse episódio da rocha que Deus mandou falar para a rocha, mas Moisés bateu na rocha. Isso foi um desacato à autoridade do Senhor. Por isso que Deus estava dizendo, por causa disso você não vai entrar lá. Você vai morrer nesse monte, você está salvo, você vai estar no paraíso, mas na terra você não vai entrar. E você pode até questionar, pastor, mas só por causa disso? Porque ele, em vez de falar, bateu na rocha, Deus ia cobrar isso dele? Ia. Sabe por quê, meu filho? Principalmente você que já é velho na fé, você que já recebeu muitas bênçãos de Deus e você que já experimentou tantas maravilhas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais a gente recebe de Deus, menos direito de errar a gente tem. Entendeu? Para você pode parecer uma bobagem, mas pelo que Moisés conhecia do Senhor, pelo que Moisés já havia experimentado do Senhor, ele não podia ter feito diferente do modo como Deus falou. E aí estava pagando o preço agora, tá vendo? Mas por que Moisés passou por isso, aconteceu isso com ele? Porque aquele povo que estava ao redor de Moisés fez ele perder a bênção. Provocou tanto ele que ele seguiu a direção de Deus pela metade. Foi até a rocha, bateu na rocha, a água saiu, mas era para ter falado com a rocha. Isso aconteceu 2 vezes de sair água da rocha. Numa primeira vez, Moisés recebeu a ordem de bater na rocha com um cajado. Isso foi feito, saiu a água certinho, beleza. Passaram-se alguns anos, aconteceu de novo a necessidade de água. Dessa vez Deus falou, é para falar com a rocha, e ele bateu na rocha. Isso foi o motivo pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. E isso pode acontecer com todos nós se a gente não usar o domínio próprio, se a gente não exercitar o domínio próprio, porque as pessoas nos provocam, aí a cabeça ferve, você fala o que não deve. Deus mandou a sua boca ser uma fonte de bênção e não de maldição. Só que se você não se domina, não exerce o domínio próprio, o que acontece? A primeira provocação das pessoas, você fala bobagem, você acaba xingando, acaba amaldiçoando, não é? Acaba falando coisas que não deve, não é? Acaba até pensando coisas que não deve. E quantas vezes a pessoa ela faz coisas que não deve fazer, coisas erradas por causa da provocação das pessoas, não é? Então toma muito cuidado para ninguém tirar você do sério. Tenha o domínio próprio. Você pode até achar que é difícil, e eu concordo, no início é difícil mesmo, porque a nossa carne quer reagir, não é? Mas busque a Deus, fique no Espírito, se for necessário, faça um jejum, para que você não se deixe levar pela provocação de quem quer que seja, de pessoas no seu trabalho que provocam você, que falam coisas para deixar você com a cabeça fervendo, na sua casa, falam coisas para você ficar com a cabeça fervendo, aí você acaba falando e fazendo o que não deve, até às vezes partindo para agressão física, não é? Tudo isso é provocação. O diabo está usando essas pessoas muitas vezes para fazer você não conquistar a sua bênção, entendeu? Então vigia, cuidado com o que você fala, esfria a cabeça, fica sempre no Espírito, demora para responder certas coisas, pensa bem antes de responder certas coisas, não é? Fique no Espírito mesmo, para não acontecer com você o que aconteceu com Moisés. Quando Deus dá uma direção, siga aquela direção ao pé da letra. Não tente dar uma mudadinha, uma adaptada no que Deus falou, porque não dá certo, tá?
E muitas vezes não é porque você quer adaptar, é porque você, na verdade, é provocado por pessoas e aí, não exercendo o domínio próprio, você se descontrola, faz, pensa e fala o que não deve, perdeu a bênção, né? Ou pelo menos adiou para um tempão lá na frente. Então, meu filho, vigia. Domínio próprio é fruto do Espírito de todo aquele que aceitou Jesus. Esse fruto já está aí, desenvolva ele, exerça o domínio próprio, faça jejum, ore mais, evite conversas que não convêm. E quando você perceber que a conversa não vem, não entre na jogada do diabo, não entre em discussão, não entre em bate-boca, não entre em debate, não vale a pena. Fique com o que você crê, fique em paz, deixa a pessoa falar o que ela quiser falar, ame-a, ore por ela e viva em paz. E aí Deus vai cuidar de recompensar você, tá bem? Vamos orar então? Você gostaria de colocar um copo com água aí pertinho de você? Coloque aí, no final da oração nós vamos abençoar esta água, tá bem? Senhor Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado porque podemos contar com a Tua bênção. E em nome do Senhor Jesus, Pai, clamamos a Ti neste momento. Eu te peço, meu Deus, abençoa essa pessoa que ora comigo, dá o fortalecimento que ela precisa, ajuda, meu Pai, essa pessoa a exercitar o seu domínio próprio. Meu Pai, se essa pessoa perdeu o controle, falou o que não devia, pensou o que não devia, fez o que não devia, tem misericórdia dessa pessoa, Pai, que entendeu que é uma tática do inimigo para fazê-la perder a bênção. Perdoa essa pessoa, Pai, ajuda essa pessoa a ter domínio próprio, porque o Senhor já colocou isso no coração dela quando ela aceitou Jesus e o Espírito Santo veio habitar nela. Então, meu Pai, ajuda essa pessoa a desenvolver esse fruto chamado domínio próprio. Meu Pai, tenha ela autocontrole, que ela consiga mesmo, Senhor, não entrar na jogada de Satanás, que essa pessoa evite falatórios inúteis, que essa pessoa não entre em debates, em contendas, mas fique apenas em espírito. Pai, ajuda essa pessoa a se livrar desse mal. Meu Pai, essa pessoa que já entrou em problemas, porque perdeu o controle, fez o que não devia, agora está enfrentando um problema na justiça. Meu Pai, seja o advogado dela, o juiz dela, livra essa pessoa dessa situação, Pai. E eu te agradeço pela tua resposta. Te peço também, meu Deus, cura essa pessoa que está enferma, alivia essa pessoa que está sofrendo, abençoa a família dessa pessoa por quem ela ora, abre uma porta de trabalho, meu Pai. Essa pessoa também, meu Deus, que se meteu em encrenca na empresa onde trabalha porque perdeu o controle, mas ela está arrependida. Então, meu Pai, que essa pessoa tenha a humildade de chegar lá, pedir perdão, se reconciliar e que o Senhor faça um milagre acontecer na vida dessa pessoa. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa muito esse copo com água, que essa pessoa no beber desta água receba o seu alívio, a sua bênção e a sua paz. E em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, beba da água se você colocou, fique em paz, tá bem? E medita nessa palavra. Se você quiser saber onde está a passagem bíblica que fala do fruto do domínio próprio, Gálatas capítulo 5, tá bem? Olha, tenha você um excelente dia, Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.